Doutor, o que acontece se o policial prender o auto de infração com a placa e o modelo do carro errado? Você, motorista, se você foi autuado numa infração de trânsito e você notou que o preenchimento do auto de infração foi incorreto, não tendo preenchido dados corretos da placa, cor do veículo, eu tenho uma informação importante para te passar. Essa infração, ela é passível sim de ser anulada e arquivada. Porque o que acontece? Todo auto de infração tem que ser preenchido corretamente. Uma vez não preenchido corretamente, dá ensejo à anulação daquela multa e você não fica obrigado de pagar a multa e nem os pontos cairão no seu prontuário. Qual é o prazo máximo que o órgão de trânsito tem para colocar a notificação de autuação no correio ou no sistema? A regra é bem clara, está previsto ali no artigo 281 do CTB. A partir do momento do cometimento da infração, o órgão de trânsito tem 30 dias para enviar a notificação. 30 dias para entregar a notificação nos correios. Não foi entregue nesse prazo, a notificação ela é nula. O que acontece se a notificação de autuação for postada depois de 30 dias? Atenção, se você cometeu uma infração e o órgão de trânsito enviou uma notificação depois dos 30 dias do cometimento da infração, essa multa ela pode ser arquivada, ela pode ser anulada. É isso mesmo. A legislação é bem clara, determinando o prazo de 30 dias a contar do cometimento da infração para a entrega da notificação nos correios. Não entregou no 32º dia, perdeu o prazo e a infração deve ser arquivada. Fui multado e não recebi a cartinha em casa porque mudei de endereço e esqueci de atualizar. De quem que é culpa? É muito comum a pessoa ter um endereço cadastrado no Detran e por algum motivo ela muda de endereço, tá? E não atualiza o seu endereço junto ao banco de dados do Detran. O que é importante você saber? Se você mudou de endereço e não atualizou, a notificação que chegar no endereço informado lá no sistema do Detran considera como válida. Por quê? Você, como motorista, você tem o dever de deixar atualizado os seus dados. Ok? É muito comum em muitos estados aí do Brasil, o órgão de trânsito, ao invés de enviar notificação de autuação, notificação de penalidade, já proceder à notificação via edital, ou seja, publicar no Diário Oficial. Mas eu tenho uma informação importante para te falar sobre isso. O edital é a última instância para notificar o condutor. Antes, tem que ser esgotado todos os meios, tanto para notificação de autuação, quanto para a notificação de penalidade. O órgão de trânsito preferiu apenas publicar aquela notificação no edital e não tentou te notificar via postal, aquela notificação via edital, ela é nula, ok? Doutor, o que é a famosa defesa prévia e o que eu realmente posso alegar nessa primeira fase? Pessoal, defesa prévia é o primeiro momento que você, condutor, tem o direito de se defender. É nessa defesa prévia em que vai ser lhe dado a oportunidade de você se manifestar sobre aquela circunstância, seja de um auto de infração ou seja no processo administrativo de suspensão, ok? E muito importante, nessa defesa prévia é o momento onde você vai buscar atacar os vícios formais
e reconhecer as nulidades daquele auto de infração. Se eu perder a defesa prévia, sou obrigado a pagar a multa para conseguir entrar com recurso à Jari? Uma vez que você teve um auto de infração e você fez a defesa prévia e a defesa prévia foi indeferida, você não é obrigado a já fazer o pagamento. Por quê? A defesa prévia foi apenas a primeira instância. Do indeferimento da defesa prévia, cabe a você, condutor, entrar com recurso em primeira instância, que é o que nós chamamos de recurso à Jari, ok? Enquanto estiver em trâmite tanto o julgamento da defesa prévia como o julgamento do recurso à Jari, ambos vão ter o efeito suspensivo e com isso você não fica obrigado de fazer o pagamento. O pagamento só vai ser cabível quando não couber mais recursos. Algo muito recorrente é circunstâncias em que você foi autuado, tá? E nessa autuação você apresentou a defesa, entrou com recurso à Jari, só que o órgão de trânsito, ao invés de analisar tudo que você mencionou na sua defesa, no seu recurso, ele apenas informa indeferido. Atenção, todo ato administrativo ele tem que ser fundamentado. Então não basta o órgão de trânsito ele responder informando que foi indeferido, ele precisa fundamentar o porquê que ele não aceitou a sua defesa prévia, o seu recurso à Jari. Então, assim, muita atenção a isso, tá? Se você observou isso, tenha certeza que essa decisão, ela está viciada. Muitas pessoas acham que entrou com defesa prévia e entrou com recurso à Jari, já se encerrou e perdeu as chances ali de reverter aquela circunstância, né? Seja numa multa ou seja num processo de suspensão. Mas, uma informação importante você como condutor saber é que mesmo que você tenha o recurso à Jari, o recurso em primeira instância indeferido, cabe o recurso ao CETRAN, é isso mesmo. O recurso ao CETRAN é o recurso em segunda instância, tá? Direcionado ao Conselho Estadual de Trânsito. Essa vai ser a última instância administrativa onde você vai poder recorrer daquela decisão ou da penalidade aplicada pelo órgão de trânsito. Então, sim, depois da Jari, você ainda vai ter 30 dias para entrar com recurso ao CETRAN. Ah, doutor, eu entrei com recurso à Jari e foi indeferido. Eu entrei com recurso ao CETRAN. Se eu perder esse recurso ao CETRAN, ele pode piorar a minha situação? Não. Atenção. Mesmo que você entre com recurso ao CETRAN, ele não pode piorar a sua situação. Ou seja, digamos que você teve um processo de suspensão que aplicou uma penalidade de 6 meses. Aí você entrou com defesa prévia, foi indeferido, entrou com recurso à Jari, foi indeferido e entrou com recurso ao CETRAN. Não pense você que o CETRAN tem o condão de aumentar a pena da sua suspensão para 12 meses. Não. Isso é proibido pelo nosso ordenamento legal. É o princípio chamado de reformatio impegius. Então ele não pode reformar a decisão para prejudicar. Doutor, fui autuado, entrei com defesa prévia, foi indeferido. Entrei com recurso à Jari, foi indeferido. Entrei com recurso ao CETRAN, doutor, e mesmo assim foi indeferido. Acabou para mim? Eu não tenho mais chances de reverter essa autuação que o órgão de trânsito aplicou para mim? Não, muito pelo contrário. O que acabou foi apenas o processo administrativo.
você tem o direito de recorrer daquela circunstância, daquela penalidade, ao Poder Judiciário. Isso você pode fazer contratando um advogado competente, especialista no assunto, que vai te ajudar a elaborar a melhor ação judicial para que você possa reverter aquela penalidade, seja uma infração de trânsito, ok? Ou seja uma penalidade de suspensão de cassação. Doutor, é verdade que quando eu Doutor, é verdade que quando eu faço adesão ao sistema de notificação eletrônica pelo aplicativo CNH do Brasil, eu estou abrindo mão do meu direito de recurso, independente de qual seja a infração? Sim, isso é verdade. A partir do momento que você entra no aplicativo CNH do Brasil e adere ao sistema de notificação eletrônica, você vai ter algumas consequências. Um ônus e um bônus. Qual que vai ser o bônus? Você vai poder aproveitar um desconto de 40% no pagamento da multa, ok? Mas eu vou ser bem sincero com você. Esse bônus tem um preço. E tem um preço muito alto. Por quê? Você vai abrir mão, você vai renunciar ao direito de defesa das infrações que você cometeu. Ou seja, mesmo que o órgão de trânsito tenha aplicado a infração de forma equivocada, de forma ilegal, de forma irregular, uma vez que você aderir ao SNE, você não poderia fazer nada em relação a essa infração. Por quê? Porque você aderiu e você renunciou ao seu direito de defesa. Doutor, aderi ao SNE, fiz o pagamento da multa e aproveitei aquele desconto de 40%. Os pontos não vão cair no meu prontuário, correto? Não, muito pelo contrário. Uma vez que você aderiu ao SNE, uma vez que você fez o pagamento da multa, os pontos irão sim cair no seu prontuário. Por quê? Quando você faz a aderência ao sistema de notificação eletrônica, você renuncia ao seu direito de defesa. Então, subentende-se que aquela infração foi aplicada corretamente. E diante disso, vai surgir duas penalidades. O pagamento da multa, onde você já fez com desconto de 40%, mas também os pontos no seu prontuário. Doutor, fui autuado por recusa a submeter ao teste de etilômetro, tá? O artigo 65. E fiz adesão ao SNE e fiz o pagamento com desconto de 40%. Vou ter algum problema com minha CNH? Minha CNH vai ser suspensa mesmo eu tendo pago com 40%? E, infelizmente, a resposta é sim. Mesmo que você tenha efetuado o pagamento com 40% de desconto, a partir do momento que você adere ao SNE, você renuncia ao seu direito de defesa. Então, subentende-se que aquela infração foi aplicada de forma correta, de forma legal, ok? E de forma regular. E com isso, você estará sujeito às penalidades daquela infração. Seria o pagamento da multa, no valor de R$ 2.934,70, com desconto de 40%, mas pior, a suspensão da sua CNH. Então, muita atenção antes de você aderir ao sistema de notificação eletrônica. Porque, por vezes, o bônus que você tem de ter uma economia de 40% é muito menor em comparação ao prejuízo, que é a suspensão da sua CNH por 1 ano. Você motorista profissional, você precisa saber algumas informações relevantes para você
poder cuidar de fato da sua CNH, ok? E uma delas está relacionada aos pontos. Muitas pessoas não sabem qual que é o critério de pontos e como esse acúmulo de pontos gera consequências no seu prontuário, na sua CNH. E aí vou aproveitar esse vídeo aqui para te explicar de forma bem didática como estamos hoje com o sistema de pontos, acúmulo de pontos e como o recomendável é você evitar estourar seus pontos para que não fique com a sua CNH bloqueada. Vamos lá. Antes da reforma do Código de Trânsito Brasileiro, o acúmulo de pontos que ensejava a instauração de um processo de suspensão era de 20 pontos. A partir da reforma do Código de Trânsito Brasileiro, houve um escalonamento, tá? Isso a depender da gravidade de cada uma das infrações, ok? Então, hoje, nós temos 3 hipóteses de acúmulo de pontos: 20, 30 e 40, ok? Eu vou começar por 40 pontos. Se você alcança 40 pontos, você estará sujeito à instauração de um processo de suspensão por acúmulo de pontos. Esses 40 pontos não devem conter nenhuma infração gravíssima, ok? Se você não tiver nenhuma infração gravíssima, você terá estourado os pontos com 40 pontos, certo? Agora, você viu seu prontuário, você viu que você tem uma multa de 7 pontos. Avançar o sinal vermelho, ok? Você não vai ter mais 40 pontos, você vai ter 30 pontos. É isso mesmo. Você vê que diminuiu pelo fato de ter uma multa gravíssima no seu prontuário, você perdeu de 40 para 30. Então, muita atenção com isso. 30 pontos em razão de uma infração gravíssima. Agora, digamos que você tenha 2 infrações gravíssimas de avançar o sinal vermelho. Em vez de 30 pontos, vai cair para 20 pontos. Então, observe que em razão da gravidade da infração, você perdeu praticamente metade dos pontos. E isso vai gerar a suspensão da sua CNH. Então, assim, muita atenção. Agora, também existem as exceções, né? E essa exceção se aplica principalmente a você, motorista profissional. Motorista profissional esse que tem EAR na sua CNH. A partir do momento que você, como motorista, tem a sigla EAR, exerce atividade remunerada, né, na condução de um veículo, você vai ter alguns privilégios que outros motoristas não tenham, ok? E um deles é em relação ao acúmulo de pontos. Se você tiver o EAR, se você for motorista profissional, independente da gravidade dos pontos, se for gravíssima, grave, média ou leve, você só estará sujeito a um processo de suspensão a contar de 40 pontos. É isso mesmo. Então, veja que esse privilégio, esse benefício, veio para agregar um motorista profissional que vive no trânsito, né, e está sujeito aí às intempéries do tráfego, do trânsito, e acaba cometendo essas infrações, ok? Doutor, vi meu prontuário e não tenho nenhuma multa gravíssima. Em que situação que eu posso estourar meus pontos? Nesse caso, a boa notícia é que você só vai estourar os seus pontos com 40 pontos. É isso mesmo. Sem multa gravíssima no seu prontuário, você tem uma tolerância de até 40 pontos no período de 12 meses no seu prontuário. Sou motorista profissional e tomei 3 infrações gravíssimas no período de 12 meses. Eu vou ter a minha CNH suspensa? E a resposta é não. Você, motorista profissional, você tem algumas benesses que outros motoristas não têm. E uma delas está em relação ao acúmulo de pontos. Você sendo motorista, você pode ter até 40 pontos no seu prontuário no período de 12 meses. Então, se você cometeu 3 infrações gravíssimas, elas não vão gerar nenhuma consequência no seu prontuário.
Você já ouviu falar de reciclagem preventiva? Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Reciclagem preventiva é um instituto em que é assegurado ao motorista profissional, apenas ao motorista profissional, tá? Realizar um curso preventivo de reciclagem em algumas circunstâncias. Então, digamos que você é um motorista profissional e você acumulou 30 pontos, ok? 30 pontos no seu prontuário por algumas infrações aí no seu dia a dia. E uma vez você tendo acumulado 30 pontos, você ainda não chegou na hipótese de suspensão da sua CNH, ok? Mas, a partir do momento que você tenha 30 pontos no seu prontuário, você pode fazer um curso preventivo de reciclagem. Esse curso preventivo vai te trazer uma situação muito confortável. Por quê? Uma vez que você fez o curso de reciclagem preventivo, a partir de 30 pontos, a sua pontuação vai zerar e vai voltar novamente, do zero. Então, com isso, você, motorista profissional, se você souber aproveitar de fato o curso preventivo de reciclagem, você terá na prática ali uma tolerância superior a 70 pontos, né? Porque, digamos, acumulei 30 pontos em 12 meses, fiz o curso de reciclagem, zerei meus pontos, ok? Você vai ter um período aí de 12 meses, mas você vai poder chegar aí até 39 pontos antes que estoure o acúmulo de pontos e gere uma suspensão. Então, assim, curso de reciclagem preventiva. Se você não conhece, procure, porque faz sentido. Somente para você, motorista profissional. Muitas pessoas não sabem e tem alguma informação equivocada, mas muitas pessoas acham que os pontos no seu prontuário, decorrente das multas, elas expiram no final do ano. Dia 31 de dezembro, expiram dia 1º do ano seguinte, eu não vou ter mais nenhuma multa, nenhum ponto no meu prontuário. Isso é equivocado, ok? O que acontece? Os pontos no seu prontuário, ele tem uma validade, uma vigência de 12 meses, ok? Então, nesse ciclo de 12 meses, é que vai ser observado pelo órgão de trânsito se você acumulou os pontos passíveis de gerar um processo de suspensão. Então, digamos que você tomou uma multa no dia 9 de abril de 2024, ok? Do dia 9 de abril até 9 de abril de 2025, o órgão vai verificar, nesse período, quantos pontos ele acumulou. Não acumulou 40 pontos, não vai gerar nenhum processo de suspensão. Não, nesse período aqui ele acumulou 50 pontos, dependente da gravidade das infrações. Dá ensejo aqui a instauração de um processo de suspensão. Então, muita atenção com isso, tá? É importante você motorista profissional, você saber zelar pela sua CNH. Porque eu, como advogado de trânsito, posso te dizer, numa situação mais chata, mais desconfortável, do que você ficar limitado a dirigir, a ir de um lugar para o outro, poder viajar, poder trabalhar, em razão de situações corriqueiras aí do dia a dia. É importante o motorista saber que a suspensão, ela não se dá tão somente com acúmulo de pontos, com estouros de pontos. O que acontece, muitas pessoas chegaram no meu escritório e falam assim, doutor, tenho minha CNH há mais de 20 anos, nunca tomei uma multa, caiu uma multa agora recente e o Detran instaurou um processo de suspensão. O que eu faço? Bem, eu vou te explicar. A suspensão do direito de dirigir, ela se dá basicamente de duas formas, de duas hipóteses. A primeira, o acúmulo de pontos. 20, 30, 40, de acordo com a gravidade de cada uma das infrações, ok? Motorista profissional tem o benefício de só estourar os pontos com 40 pontos, independente da gravidade dos pontos, ok? Mas existe uma outra hipótese,
que independe da quantidade de infrações que você comete. É o caso da infração autossuspensiva. É isso mesmo. Existe um rol de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro que dão o direito ao órgão de trânsito de suspender sua CNH, ok? E por que isso? Porque essas infrações em específicos, o seu cometimento, de uma forma ou de outra, ela vai gerar algumas consequências ao trânsito, algumas consequências à sociedade, vai gerar riscos. Então, por causa disso, o legislador pensou bem e determinou: essa infração, se for cometida, o órgão de trânsito pode suspender a CNH. Então, digamos assim, que você excede velocidade acima de 50%. Então, digamos que você tem sua CNH há mais de 20 anos e nos últimos anos você nunca tomou uma multa. Mas, infelizmente, nos últimos meses aí, em janeiro, você tomou uma multa de excesso de velocidade. Só que você não se atentou. Você achou que essa infração não ia gerar nenhuma intercorrência no seu prontuário, na sua vida. Mas, o que acontece? Você passou o prazo e não se defendeu. Não fez a indicação de condutor, né? Transitou em julgado, ou seja, esgotou todos os recursos administrativos daquela infração. A partir do momento que aquela infração entrar no seu prontuário, entrar no seu RENASH, o órgão de trânsito vai ter o direito de instaurar um processo de suspensão por infração autossuspensiva. Eu estou dando o exemplo da infração por excesso de velocidade acima de 50%, mas existem outras, como, por exemplo, transpor bloqueio viário, bloqueio policial, dirigir sob influência de álcool, recusar a submeter ao teste do etilômetro, né? Então, assim, são um rol de infrações que, uma vez cometidas, independente do seu histórico, mesmo que você seja um ótimo condutor, vai gerar suspensão. Então, assim, muita atenção. Analise com calma cada infração que cai no seu prontuário. Você tem o aplicativo CNH do Brasil? Consulte ele constantemente, veja se constou, se existe alguma multa recente que você desconhecia. É muito importante. Por quê? O órgão de trânsito, a legislação, o nosso ordenamento jurídico te dá o direito de você se defender no prazo adequado. Mas uma vez que passa esse prazo, a discussão só vai ser possível na via judicial. Então, muita atenção com isso. Atenção, atenção, você motorista. Desde a reforma do Código de Trânsito Brasileiro, houve algumas inovações que vão impactar no seu dia a dia, vão impactar na saúde da sua CNH. Uma delas está relacionada a processos concomitantes. Eu vou te explicar o que é isso, o que é esse nome. Anteriormente, funcionava da seguinte forma. O DENIT te aplicava uma infração, digamos, autossuspensiva, certo? E você tinha um prazo ali de 30 dias para apresentar a defesa prévia, você tinha ali o prazo de 30 dias para apresentar o recurso à JARE, 30 dias para entrar com o recurso ao CETRAN. Encerrado esse processo administrativo de multa, cabia ao órgão de trânsito instaurar um processo de suspensão da sua CNH, ok? Então, existiam dois processos separados, ok? O que acontece? Desde a reforma, desde 2024, houve algumas alterações relacionadas a isso e que podem impactar no seu dia a dia, impactar na sua CNH. E eu vou te explicar. Infrações lavradas pelo DETRAN, pelo Departamento Estadual de Trânsito, sejam elas autossuspensivas, elas vão se dar em um processo mais sucinto. Por quê? Ela vai compreender em um processo só o processo de multa e o processo de suspensão. Antes, tinha um processo administrativo de multa e sabe-se lá quando o DETRAN ia instaurar um processo de suspensão. Hoje não. Se o DETRAN identificou que você violou um determinado artigo ali do Código de Trânsito Brasileiro
e lavrou aquela infração autossuspensiva, digamos, dirigir sob efeito de álcool, ok? Ele vai te notificar para você se defender tanto no processo de multa como no processo de suspensão, em um só ato. Então, muita atenção com isso. Essa regra de processo concomitante se aplica às infrações lavradas pelo próprio Detran. Infrações lavradas por outros órgãos, como o PRF, DENIT, DR, não existe essa possibilidade. Aí são processos não concomitantes. Ok? Então, muita atenção com isso. Se você receber uma notificação de instauração de processo de suspensão, é normal você ter um desespero ali, ficar nervoso, ficar apreensível com isso, né? Mas a gente está fazendo esse vídeo aqui para, primeiro, te acalmar. Porque a maioria das pessoas acham que não é possível reverter aquela situação, acham que já está com a CNH bloqueada. E isso é puro mito. E eu vou te explicar o porquê. A partir do momento que você recebe uma notificação de autuação na sua casa, o Detran vai falar assim, ó, fulano, tô te notificando aqui porque você enquadrou em duas hipóteses, ou acúmulo de pontos ou uma infração autossuspensiva, no período de 12 meses. A depender de qual seja das hipóteses, você tem um prazo de 30 dias para você se defender, ok? A não apresentação de defesa prévia vai ensejar a aplicação da penalidade. E às vezes a pessoa não entende essa notificação e acha que já está com a CNH bloqueada, que tem que entregar a CNH. Não, hoje não existe mais isso, tá? Não existe mais a necessidade de você fazer a entrega da CNH para você cumprir a penalidade de suspensão, ok? Não. Vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a partir dessa notificação, o órgão de trânsito está te dando ciência da existência de um processo. Então, primeiro, ele não pode suspender, aplicar uma penalidade na sua CNH sem permitir a ampla defesa do contraditório do condutor. Ok? É muito importante você saber disso. Então, por vezes, aquela infração que está gerando a suspensão nem foi cometida por você. Às vezes, aquela infração foi cometida pelo seu esposo, pelo seu filho. Ou então você vendeu o veículo para uma outra pessoa e essa pessoa cometeu a infração, você não fez a indicação de condutor, você não transferiu esse veículo. Certo? Então, a partir do momento que você recebe uma carta de notificação, uma notificação de instauração do processo de suspensão, primeiro caso, você tem que se defender. Eu não vou ser imparcial aqui, faça o que você quiser. Não, você tem que se defender. Porque se você não for atrás dos seus interesses, ninguém vai. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, você tem que se defender. Fazendo por conta própria ou contratando um advogado. Se defenda. É o seu direito. Está na Constituição Federal. Está no Código Trans Brasileiro. É um direito seu de você se defender. Mas atenção, atenha-se ao prazo para a defesa. Porque o prazo é de 30 dias. O direito não socorre quem dorme. Então, receber uma carta de notificação, primeira coisa, veja do que se trata. Veja qual do que se trata essa infração, quando é o prazo final para a apresentação da defesa prévia. E eu já te recomendo, contrate um advogado especialista em direito de trânsito, que vai oferecer a você todas as ferramentas e todas as condições para você reverter e evitar que a CNH fique suspensa. Porque o que acontece? As pessoas acham que receber uma carta dessa basta fazer um modelinho na internet, inteligência artificial, ou até mesmo, com todo respeito, procurar um despachante para fazer aquela defesa, mas eu te digo por experiência, isso não vai resolver o seu caso. O que vai resolver seu caso é técnica apurada,
é conhecimento da lei, conhecimento das resoluções do CONTRAN, tá? Então, com isso, aumentam e muito as suas chances de êxito em anular aquela penalidade que muitas das vezes o órgão está aplicando de uma forma arbitrária. Então, não, receber uma cartinha de suspensão do seu CNH, não se desespere, ela não vai gerar automaticamente a penalidade de suspensão e bloqueio na sua CNH. Você motorista, eu posso te dizer que recentemente, nos últimos anos, eu tenho observado que os Detrans, até por causa dessa questão da pandemia, começou a enviar milhares de notificação de suspensão por multas cometidas, às vezes, há 3, 4, 5 anos atrás. Eu tenho um caso de clientes assim que receberam uma notificação de suspensão, de instauração de suspensão, em 2026. Esse vídeo está sendo gravado em 2026. Relacionado a uma infração de 2023. É isso mesmo, 3 anos depois. Infelizmente, apesar dessa decisão do órgão de trânsito ser equivocada, muitas pessoas não sabem o porquê. E eu vou te explicar o porquê. O que acontece? Nenhuma pena pode ser perpétua, pode ser de tempo indeterminado, ok? Então, somente agora com a reforma do Código de Trânsito brasileiro, foi estabelecido aos órgãos de trânsito um prazo limite para ele aplicar uma penalidade. Então ele não pode falar uma multa de 2.000 vou aplicar em 2026. Não existe isso, tá? E como é que funciona hoje? Da data do encerramento do processo de uma multa, digamos que você recusou o bafômetro, ok? Da data que encerrou o prazo para você entrar com recurso à Jari, o Detran vai ter de 180 a 360 dias para instaurar um processo de suspensão. É isso mesmo. Então, exemplo, digamos que você foi autuado por recusar-se a submeter ao teste do etilômetro. E você não apresentou defesa, você deixou correr e passou. Uma vez você não apresentado defesa, o órgão de trânsito vai ter 180 dias para instaurar o processo de suspensão, a partir do encerramento da infração do processo administrativo de multa que lhe deu causa. Ok? Agora, digamos que numa mesma situação de recusa ao teste do etilômetro, você foi lá e apresentou defesa. Não, tá errado isso aqui, eu realmente quis soprar. A partir desse momento, se você apresentar a defesa, o prazo dobra. Então, ele vai ter 360 dias para instaurar um processo de suspensão. Ok? Ou melhor, instaurar não, aplicar a penalidade de suspensão. O que a gente tem observado aí é que a impressão que dá é que os órgãos de trânsito, o Detran, fechou os olhos para a lei, fechou os olhos para o Código de Trânsito brasileiro, fechou os olhos para o que prevê nosso artigo 282, parágrafo 6º do CTB. E ele está instaurando um processo de suspensão de multas aí que se encerraram há mais de 2, 3, 4 anos. Então, se você tiver com uma situação dessa e foi surpreendido com uma notificação de suspensão, uma multa ocorrida lá na época da pandemia, 2021, 2022, já tive caso até 2019, tá? Tenha certeza de que o prazo decadencial deve ter sido consumado. Ou melhor, foi consumado, porque o órgão de trânsito tem 360 dias para aplicar a penalidade de suspensão a partir do encerramento do processo da multa. Então, se você pagou a multa, o prazo para a Jari era 10 de janeiro de 2022, ele só tem até 10 de janeiro de 2023 para aplicar a suspensão. Aplicou em 2026, se consumou a decadência. Então, poucos motoristas têm conhecimento disso e não usam esse instituto, essa ferramenta tão importante que assegura aí os direitos do condutor. Então, muita atenção com isso.
Uma das questões que ocorre muito conosco é a demora dos órgãos de trânsito em julgarem os nossos recursos, tá? E eu posso te dizer que isso é absolutamente comum em vários órgãos, seja DETRAN, seja DENIT, seja PRF, seja ANTT, seja DER, seja municípios, é natural. Pensando nisso, pensando nessa demora excessiva, o legislador tratou de estabelecer critérios para que essa demora excessiva gere no arquivamento daquela penalidade. Então pense você foi autuado por recusar-se a submeter ao teste do etilômetro, ok? E com isso, você apresentou defesa prévia, foi indeferido. Você entrou com recurso à Jari. Você entrou com a recurso à Jari em 1 de janeiro de 2024, certo? E até hoje, nós estamos gravando esse vídeo aí em junho de 2026, não foi julgado ainda esse recurso à Jari. Uma vez ocorrido 2 anos em julgamento um recurso, o nosso ordenamento jurídico, o Código de Trânsito Brasileiro, prevê pela prescrição bienal. É isso mesmo, a prescrição bienal, ela reconhece que, órgão, você demorou demais para aplicar essa penalidade aqui, ele não pode ficar esperando a vida toda. Então, você tem que arquivar essa penalidade. Seja uma infração de trânsito, ou seja um processo administrativo de suspensão e de cassação. Eu costumo falar que as pessoas, o povo em si, a sociedade em si, ela perece por falta de conhecimento, tá? E na nossa área de direito de trânsito não é diferente, tá? Os motoristas, você que tem CNH e usa para sair no final de semana, você que tem CNH e usa para ir trabalhar, ou você que usa CNH para trabalhar, para levar o dinheiro para sua família, você caminhoneiro, você motorista de aplicativo, você tem o dever legal, dever ético de zelar pela sua CNH. E o que acontece? Por vezes a pessoa não liga para o que vai acontecer com sua CNH, com o documento do veículo. E por vezes ela está ali seguindo a vida dela, não tomou os devidos cuidados, né? Não deixou o endereço atualizado no DETRAN, não recorreu de algumas infrações, mesmo que elas tenham sido aplicadas de forma incorreta, e foi surpreendido com um bloqueio ativo no seu prontuário. Foi consultar o CNH, foi consultar o aplicativo CNH do Brasil, né? Poxa, como assim? Minha CNH está bloqueada? Do nada. E pior, às vezes essa surpresa a pessoa só descobre numa blitz. A pessoa ela não consulta com frequência o seu prontuário, a saúde da sua CNH. E quando chega ali naquela blitz, onde os policiais só estão fazendo uma rotina ali de documentos, do veículo, do condutor, ela é surpreendida. O agente de trânsito chega e fala: fulano, você está com a CNH suspensa, você não pode estar dirigindo. Aí vem aquele susto, vem aquele choque. Mas como assim? Eu não recebi nenhuma notificação, eu nem estou sabendo. O que acontece? A suspensão, ela é uma pena temporária, onde você vai cumprir um período sem dirigir, ok? E depois desse período você vai fazer um curso de reciclagem. Você vai reciclar a sua capacidade aí de dirigir e no final você vai fazer uma prova, ok? Você sendo aprovado nessa prova, salvo engano, acho que 70% de aproveitamento, sua CNH vai voltar a estar ativa. O que acontece por vezes? A pessoa, ela está com a CNH suspensa e foi parada numa blitz. Não basta estar ruim e piora, e vai piorar muito mais. Por quê? Uma vez que você é pego dirigindo com a CNH suspensa, seja numa blitz, ou então nesse período de suspensão cai uma multa no seu prontuário, você estará sujeito à penalidade mais gravosa do Código de Trânsito Brasileiro. E essa penalidade mais gravosa que existe no Brasil é a cassação da CNH.
Se você não sabe o que é cassação da CNH, é o cancelamento, a perda da CNH, ok? Uma vez aplicada a cassação da CNH, você fica impossibilitado por 2 anos de dirigir e impossibilidade por 2 anos de se reabilitar. Após esses 2 anos, você praticamente vai dar início num processo de habilitação. Você vai fazer exame médico, exame psicotécnico, prova teórica e prova prática. Então, muita atenção. Não bastasse a suspensão já ser um bloqueio, uma penalidade ruim, indesejável, pior é a cassação. Já pensou você ficar 2 anos sem poder dirigir, sem poder alugar um carro, sem poder viajar, sem poder trabalhar? Você, caminhoneiro, ter a CNH cassada por 2 anos, como é que você vai viver? Você, caminhoneiro, tem 10, 20 anos de profissão. Chega na transportadora para pegar a carga, infelizmente você não vai poder, porque a gente verificou que sua CNH está cassada. Então, assim, muita atenção, tá? Se acontecer de você receber uma carta de instauração de cassação, mais do que a suspensão, a cassação, por ser muito gravosa, você deve procurar um especialista. Você deve procurar um advogado especialista em direito de trânsito, que vai te dar todas as orientações e te oferecer todo o suporte aí para reverter essa situação. Porque eu, que não sou motorista profissional, sou advogado, já sinto a dor de ficar 2 anos sem poder dirigir. Imagine você, motorista profissional, você é motorista de aplicativo, que depende dos seus ganhos aí no Uber, no 99, para sustentar sua família. Ficar 2 anos sem poder dirigir, 24 meses. Além do prejuízo de ficar sem dirigir, imagine o prejuízo econômico. Então, muita atenção com isso e zere pela sua CNH. Uma questão muito importante. Se você for parado em uma blitz e está com a CNH suspensa, tenha certeza que você vai ter alguns probleminhas aí na sua vida. O primeiro, vai dar ensejo à instauração do processo de cassação, onde você vai ficar 2 anos proibido de se habilitar. Depois desses 2 anos, você vai fazer todo o processo de habilitação. Mas não bastasse isso, no momento ali da autuação, da blitz, o agente de trânsito também vai te autuar pelo artigo 162, inciso 1, inciso 2 do CTB, onde nesse inciso 2 prevê a penalidade de multa por dirigir com a CNH suspensa. Então, muita atenção com isso. Eu espero que você não precise correr atrás de problemas relacionados aí à sua CNH, tá? Eu torço muito por isso. Porque a gente sabe aqui no dia a dia do nosso escritório o quão desgastante é para o motorista se ver com a sua liberdade tolhida, né? Você não pode pegar seu carro, você não pode viajar, você não pode trabalhar. Mas, caso isso aconteça, é importante você saber distinguir quais são as penalidades que você, como motorista, como eu também tenho CNH, estamos sujeitos. E eu vou chamar a atenção a 2 delas, ok? Uma chama CNH suspensa, suspensão do direito de dirigir. Outra é CNH cassada, cassação do direito de dirigir. E por mais que as pessoas coloquem as duas no mesmo balaio, falar CNH bloqueada, elas são totalmente diferentes. E o meu objetivo agora com esse vídeo é te trazer esse esclarecimento em relação ao que é CNH suspensa, o que é CNH cassada, tá? O que devo fazer com a CNH suspensa, o que devo fazer com a CNH cassada, ok? Vamos lá. CNH suspensa é a penalidade aplicada pelo órgão de trânsito de forma temporária. Então o órgão de trânsito vai falar assim, João, você, por ter estourado os pontos aqui, você ter estourado 50 pontos no período de 12 meses, eu estou instaurando o processo de suspensão, ok? Depois dessa instauração, você vai ter 30 dias para defesa prévia, depois disso ele vai
expedir a notificação de penalidade. Nessa penalidade, ele vai te informar, ó, estou te aplicando uma penalidade de 8 meses da sua CNH. Esses 8 meses você não pode pegar no volante do carro. Nesses 8 meses, você não pode dirigir, ok? Após esses 8 meses, você poderá dar início a um curso de reciclagem, onde a palavra já diz, você vai reciclar os seus conhecimentos, entendeu? Que você tinha no momento que você fez o processo de habilitação. Uma vez que você passou nesse curso de reciclagem, sua CNH vai voltar a ficar ativa e você vai seguir sua vida normal, ok? Agora, se você está com a CNH suspensa, foi parado numa blitz, caiu uma multa no seu prontuário, no período da suspensão, o Detran ele vai ter como prerrogativa instaurar um processo de cassação da sua CNH. E o que é cassação? É a cassação, é o cancelamento, é a perda da CNH, entendeu? De forma definitiva. Ou seja, se você não fizer nada, você vai perder a sua CNH, praticamente. E aí, só depois de 2 anos, depois de 24 meses, é que você vai poder dar início ao processo de reabilitação. Fazendo exame médico, exame psicotécnico, prova prática e prova teórica. Então, assim, são penalidades semelhantes, mas muito diferentes. A suspensão é temporária. Pode ser 3, 6, 8 ou 12 meses. Via de regra, né? A cassação não. A cassação são 2 anos, são 24 meses. Então, é a penalidade mais gravosa prevista no nosso ordenamento jurídico. Em ambas situações, você precisa estar calcado. Você precisa saber exatamente o que está acontecendo. Por que você está respondendo por esse processo administrativo? Por que você está com risco ou já está com a CNH cassada? E a melhor forma de você fazer isso é você procurando uma pessoa especializada. E a pessoa especializada nesse caso é o advogado de direito de trânsito. Esse profissional que vai te dar um parecer, ali um vislumbre sobre a sua circunstância, quais são as chances de êxito, quais são os erros do órgão de trânsito, tá? E o que é possível ser feito para, primeiro, evitar que sua CNH fique bloqueada, tanto suspensa como cassada, e se tiver cassada, se já estiver suspensa, o que fazer para reverter essa situação. Então, muita atenção com isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Contratar um advogado especialista em direito de trânsito não é contratar um modelinho de internet em que vai ser feito umas linhas rasas, superficiais e achando que vai ter o mesmo efeito. Não, não é, tá? Quando você contrata um advogado especialista em direito de trânsito, você está contratando um advogado dotado de 100% de suas técnicas e domínios para reverter a sua situação. A mesma coisa que a gente fala do médico. Se você está com um problema cardíaco, você deve procurar quem? Você deve procurar o ginecologista ou o cardiologista. Então, esse é um parâmetro que eu faço, esse paralelo que eu faço com o nosso meio aqui, que é o direito de trânsito. Por quê? Por vezes a pessoa ela acaba tendo um prejuízo muito grande, como a CNH suspensa, a CNH cassada, por achar que é mais vantajoso pegar um modelo na internet, fazer uma questão de IA. Mas não. Eu, como advogado, mas a minha classe, ela não te entrega um modelo de internet. Na verdade, o que a gente vai te oferecer é uma estratégia, tá? No momento de sufoco, no momento de dificuldade, como a que você pode enfrentar, digamos, você é um motorista de aplicativo, trabalha aí 5 anos como motorista de aplicativo, recebe essa notificação de suspensão de cassação. Você acha mesmo que o modelinho de internet vai resolver o seu problema? Você acha mesmo que você mesmo escrevendo ali vai resolver seu problema? Eu posso te dizer com segurança, infelizmente não vai, tá? Por quê? Porque você
está dotado de seus conhecimentos, fatos, sobre os fatos, entendeu? Mas você não estudou, você não trabalhou sobre as suas competências do direito, entendeu? Sobre por que foi aplicada, por que foi instaurada aquelas multas, aquele processo, entendeu? Então, o que eu posso dizer é que, assim como no âmbito médico, quando a gente está com problema do coração, a gente procura um cardiologista. Quando a gente está com problema na CNH, a gente procura um advogado especialista em direito de trânsito. Valeu? Forte abraço. Até mais. Terminei, Edi.